Vídeo aula de hoje nós vamos falar a respeito do espiritismo, tá? E aí nessa aula vamos falar de algumas coisas práticas e você que é aluno aí do semipresencial tá com seu material aí impresso. Você que é aluno online vai prestar muita atenção. Depois nós vamos falar aí da parte teórica, tá? O que a gente vai falar sobre a questão da prática? É algo bem objetivo a respeito daquilo que muita gente se pergunta, e principalmente aqueles que nunca participaram de uma sessão espírita ou do espiritismo, tá? De antemão, quando a gente fala de espiritismo, não estamos atacando nenhuma pessoa, mas estamos aqui debatendo no campo das crenças, religiões e a nossa fundamentação é a Escritura Sagrada, a Bíblia, contendo 66 livros, ok? E aí, no caso, olha só, a questão do espiritismo, ele tem uma divisão dentro de si, então existem aí os kardecistas, e existem aí os outros ramos do espiritismo, tá? E no caso aí do espiritismo, ele se baseia principalmente nas pessoas que acreditam nas manifestações dos espíritos. E estes espíritos, uma linha acredita que está falando com um morto, o morto está falando através de um espírito que está incorporado, está manifestando na vida de outra pessoa, ou a pessoa fala diretamente, sabedor que aquele espírito ali é um espírito que em muitos lugares toma um certo nome, por uma questão até de organização, entende? E no caso aí, a gente vai falando a respeito de toda essa situação, tá? De antemão, o que nós vamos falar numa questão da prática aqui sobre o espiritismo? A questão da prática do espiritismo é que as pessoas, sabedores ou não, elas estão conversando com espíritos malignos, conhecido também como demônios, anjos caídos, e que não nasceram ontem e não estão na Terra recentemente. São anjos caídos que estão aí atuando na Terra, estão atuando, observando as famílias, observando as pessoas, trabalhando contra uma crença genuína nas escrituras sagradas. Então, todo o cenário de batalha espiritual, toda aquela queda dos anjos ali do céu, toda aquela expulsão de anjos que ocorreu, alguns anjos caídos, eles trabalham aí em regiões terrenas. E essas regiões terrenas é aonde a gente fala que eles então manifestam no corpo destas pessoas. E no manifestar no corpo destas pessoas, esses anjos aí caídos, eles começam então a atuar na vida dessas pessoas, levando elas a acreditarem em reencarnação, que uma vida morre e ela volta num outro corpo, volta numa outra vida e por aí vai. E aí, só para a gente derrubar essa tese, você já encontrou de verdade uma pessoa, porque olha só, uma pessoa tem um pai e um filho, um pai e um filho. Aí o pai morre. E aí o amor desse pai era seu filho e o amor desse filho era o pai. Ele morre. Aí, no caso, esse amor, que é muito forte, essa pessoa reencarna. E aí a pessoa vai reencarnar para quê? A primeira pergunta. Segunda pergunta, se houvesse reencarnação, aí a pessoa reencarna lá longe, aí o outro vai ter aquela trabalheira de buscar, enfim, é uma conta que nunca vai fechar, nunca vai dar certo, ok? Isso aí na prática, tá bom? Na prática, se a gente falar aí numa questão teórica, que a gente ainda vai falar sobre Allan Kardec, vai falar sobre alguns braços do espiritismo.
Mas isso aí na prática, tá? Então perceba que para se falar, entre aspas, que não se fala, para se falar com um ente que já se foi, precisa que alguém venha, receba aquele ente, o ente fale com a pessoa e por aí vai. Então, é uma tese que não se sustenta. Porém, qual é o apego? O apego, primeira parte, o apego é um apego emocional, porque obviamente as pessoas, quando elas fisicamente se distanciam dos seus parentes, falando em outras palavras, quando um parente morre e a outra pessoa, obviamente, vai sofrer com aquele afastamento. As pessoas como eu, que crê na palavra de Deus, como Bíblia, sabemos que aquele que está em Cristo, aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a eternidade é do lado do Pai, do nosso Deus, e lá nós teremos um outro corpo e nos reencontraremos, certo? Agora, as pessoas que não acreditam, as pessoas que recusaram o plano de Deus que está nas Escrituras Sagradas, infelizmente, passarão a eternidade afastados de Deus. E aí, no caso, dentro desse afastamento aqui humano, um parente que foi recolhido, é doloroso. E por esta dor, muitas pessoas acabam se valendo deste formato de religião para acalentar um pouco a sua alma. Porém, estas pessoas, além de estarem acreditando, elas não estão conversando com aquela pessoa, ok? Segundo ponto, para quem já participou, para quem já viu, para quem já enredou por esse mundo aí, ou quem só viu de longe ou só de ouviu falar, a gente vai esmiuçar algumas coisas aqui. A primeira delas é o seguinte: os espíritos malignos caídos, eles andam ao derredor, como a própria Bíblia diz, eles andam ao redor, bramando como um leão para poder tragar as vidas, e eles são conhecedores de como é que a pessoa fala, timbre de voz, o que gostava, é, trabalha muitas vezes ali, algumas pessoas dentro do nosso meio evangélico vão chamar de espíritos familiares. Esses espíritos familiares são aqueles ali especialistas numa determinada família, que ele vai ficar ali sondando, vai ficar vendo, vai achar espaço, vai ser alimentado pela crença e a fé desses familiares. E a crença e a fé desses familiares é que vai dar toda a legalidade para que esse anjo caído possa atuar no meio familiar. E nessa atuação, muitos vão copiar a voz, muitos vão copiar o jeito de escrever, muitos vão copiar do que gostava, como é que agia e tal. É a mesma coisa você colocar um detetive aí muito especialista numa área a ficar examinando uma pessoa aí durante 20 anos. Você imagina se um detetive ficar aí sondando uma pessoa, uma família por 20 anos ali, todo dia sondando, vendo, observando, influenciando, ele vai pegar ali certamente esses dados. E outro, como os anjos, eles são diferente dos seres humanos, os anjos, eles têm uma capacidade espiritual dentro de uma área de inteligência que é acima daquilo que é conhecido pelo ser humano, tá? Então, um resumozinho aí da nossa primeira aulinha é: o espiritismo, ele vai adentrar aí principalmente naquela solidão, naquela saudade de uma pessoa para com aquele que já se foi. Ok? Primeiro ponto. Crendo que está falando com aquela pessoa, crendo que está tendo respostas do além, da morte. Segundo ponto, o Espiritismo vai acreditar em uma reencarnação. Significa que uma pessoa vai morrer e esta pessoa vai voltar à vida num outro corpo, numa outra época, numa outra cidade, em um outro lugar, e por aí vai, tá? E aí, se você raciocinar um pouquinho, até mesmo fora da Bíblia, raciocina um pouco aí, vê se bate alguma lógica. Não bate nenhuma
lógica, tá? Terceiro, estamos lidando, quando se trata de espiritismo, estamos lidando com anjos caídos. Anjos caídos são conhecidos como demônios, espíritos malignos. E aí, no caso, tanto o espiritismo, que é conhecido aí como kardecista, vai lidar nessa área de uma forma não tão aberta, não tão escancarada, quanto outros ramos aí a respeito do espiritismo, tá? Os outros ramos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.